A resposta para a pergunta que leva o título desse vídeo, ela é óbvia, principalmente se você for um professor que é dedicado aos seus alunos. E eu vou te ajudar nesse trabalho hoje, nesse trabalho de fazer um professor melhor para os seus alunos. Essa não é mais uma aula sobre inteligência emocional. Essa é sim mais uma ferramenta que você vai dispor para poder evoluir como professor e ajudar os seus alunos a evoluírem como praticantes. E se você já vem acompanhando os vídeos que já foram feitos sobre inteligência emocional, você já conseguiu entender como isso é importante para a gente. E pode ficar tranquilo que tudo que eu vou falar aqui hoje, tudo que eu vou compartilhar com cada um de vocês, é tudo muito prático. São coisas que você vai poder colocar em prática já a partir da sua próxima aula. Para o nosso aprendizado nessa aula de hoje tornar-se mais fácil, nós vamos nos ater a um roteiro. A nossa aula de hoje ela vai se ater a esses 3 pontos que você tem que passar a ter muita consciência deles, principalmente a partir de agora. Primeiro ponto, não corrija. Segundo ponto, estado de flow. E o terceiro ponto, dopamina. O que é que significa isso? Você já pode ter a primeira pergunta. Poxa, mas se essa aula ela é muito importante para mim como professor, como é que você está dizendo que o primeiro ponto que eu tenho que me ater é não corrija? Então quer dizer, eu não posso corrigir meu aluno, mas a questão não é se você pode ou não corrigir o seu aluno, e sim como você, professor, encara essa parte do processo de aprendizagem. E eu vou explicar bem direitinho para vocês. Imagine que você está ajudando seu aluno durante um treino de preparação para troca de faixa, né, para exame, né? E aí você pede, por exemplo, Iriminagê para o seu aluno. Qual é a sua atitude com relação ao processo de aprendizagem do seu aluno quando você pede para ele a execução do Iriminagê? É muito comum que nós, quando estamos na situação de instrutor, assumamos a seguinte posição daquele que corrige. O aluno mostra, o aluno apresenta a técnica, e a partir da apresentação da técnica pelo aluno, o que é que a gente vai ter em mente como professor? Corrigir o que o aluno fez. Então, o que eu proponho para você a partir de agora não é mais assumir essa postura mental de corrigir quando o aluno apresenta, e sim enxergue cada coisa que o seu aluno faz como parte de um processo aonde você vai procurar ajudar o seu aluno a aperfeiçoar as habilidades. Ou seja, em vez de você continuar sendo um agente que vai corrigir o que está sendo feito, você vai mudar essa forma de pensar e, em vez de corrigir, você vai procurar enxergar o que é que ele está fazendo que merece ser aperfeiçoado. Ou seja, você não vai enxergar mais o erro, você vai enxergar o acerto. E quando você passa a enxergar o acerto, a sua visão da questão relacionada a Aikido, ela muda do corrigir para o aperfeiçoar, e são coisas completamente diferentes. Porque quando você assume a postura de quem corrige, você está colocando um elemento a mais na cabeça, no coração do seu aluno de frustração. Então começa a pensar um pouquinho diferente a partir de agora. Tem tanta coisa que você pode observar na execução de um Iriminagê, por exemplo, independente do ataque. Então, será que no meio de todas essas coisas que você pode imaginar, será que você só vai conseguir encontrar coisas que precisam ser corrigidas? Será que não tem nenhuma delas que merece ser apontada como um elemento a ser aperfeiçoado? E em vez de você dizer, isso aqui está errado, você dizer, poxa, legal isso que você fez, vamos procurar melhorar isso aqui? Então é nisso que reside esse primeiro ponto da nossa conversa.
Então, entendido isso, vamos para o segundo ponto, estado de flow, que tem a ver com o terceiro, dopamina. Basicamente, o que é estado de flow? Estado de flow é um estado que, mesmo que inconscientemente, todo professor deseja que o seu aluno alcance. O que é isso? Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Estado de flow é um estado mental onde a pessoa ela vai ficar completamente imersa no que ela está fazendo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu experimento isso e o momento de satisfação que o estado de flow dos alunos me proporciona quando, por exemplo, eu chego no final de uma aula e um aluno diz assim: puxa, mas passou tão rápido, já vai acabar. O estado de flow fez com que esse aluno ele ficasse tão imerso naquilo que ele estava fazendo, naquilo que foi proposto para ele, que ele se envolveu com a técnica a tal ponto aonde o tempo passou e ele não percebeu. É tão bom quando isso acontece. Com toda certeza, alguns de vocês, professores, já vivenciaram esse tipo de experiência. Pois muito bem, eu vou mostrar para vocês agora como é que você, seguindo uma regrinha muito simples, você pode fazer com que os seus alunos alcancem esse estado de flow em absolutamente todas as suas aulas. E vocês vão entender o que é que isso tem a ver com dopamina. A regrinha é a seguinte: visualizem e memorizem esse pequeno gráfico aqui. Se você quiser, pode aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode me pedir, que eu vou ter o maior prazer de mandar esse gráfico aqui para vocês. Eu informo o seu e-mail e eu mando para você. O que é isso? Toda aula ela tem sempre que você, como professor, colocar dois elementos que são indispensáveis, tem que ter em toda aula. Toda aula ela tem que ter um elemento que você, como professor, você é obrigado a colocar esse elemento em toda aula sem exceção. E que elemento é esse? Desafio. E como é que funciona isso? Vamos pegar o exemplo que a gente estava usando até agora, Iriminagê. Quando você vai trabalhar o Iriminagê numa aula, você tem que ter uma visão holística para conseguir enxergar as habilidades de todas as pessoas que fazem parte da sua aula. Então, o desafio é o Iriminagê. Então, o desafio é o Iriminagê? Sim e não. Porque você pode, por exemplo, mostrar a técnica e dizer para os alunos Onegai Shimasu e eles irem repetir. Mas aí você, quando faz isso, você tem que fazer a seguinte indagação para si mesmo: será que essa técnica, essa forma de Iriminagê que eu mostrei, por exemplo, Shumei-uchi, será que ela realmente representa um desafio para todos esses alunos que estão aqui em cima do tatame? E por que é que você tem que fazer para si mesmo essa pergunta, você como professor? Vamos agora entender esse nosso gráfico. Vamos acompanhar comigo. Olha só, quando a habilidade do aluno ela é maior que o desafio, como resultado, você vai criar nesse aluno tédio. Já quando você tem nesse aluno uma habilidade que é menor que esse desafio, o que é que você vai ter? Ao contrário do tédio, você vai ter, por parte desse aluno, frustração e ansiedade. Então, o que foi que eu disse? Toda aula ela tem que conter um desafio. E claro, esse desafio ele tem que atingir todos os alunos, porque o desafio ele faz parte do processo de aprendizagem. Se você, a cada aula, não entrega um desafio para cada um dos alunos, por que você acha que aquele aluno que não foi desafiado vai se sentir motivado a vir para a próxima aula? Então é muito fácil para as pessoas se colocarem na posição de injustiçadas, tipo assim: ah, poxa, mas esse aluno ele não está interessado, esse aluno ele vem para a aula
e ele fica disperso. Esse aluno vem para a aula porque ele não está interessado. Será que o aluno ele simplesmente não perdeu o interesse porque você não o fez se sentir desafiado? Então, a primeira obrigação do professor, quando ele vai planejar uma aula, é no seu planejamento ele estabelecer desafios que tenham a capacidade de tocar cada um dos alunos. E se você não faz isso, principalmente numa turma de crianças, você vai estar fadado ao fracasso. E cuidado, porque a novidade ela é muito facilmente confundida com desafio. Porém, quando para algumas pessoas fica clara essa diferença entre novidade e desafio, elas passam a se desencantar. Então, o que é que eu estou dizendo para vocês? Vejam que coisa importante. No seu planejamento de aula, a prioridade, o que deve vir em primeiro lugar, deve ser os desafios que você vai lançar para todos e cada um dos alunos. Aonde esse desafio ele tem sempre que estar de acordo com a habilidade de cada aluno. Porque, repetindo, se a habilidade do aluno ela é muito maior que o desafio, o que o aluno vai encontrar na aula vai ser tédio. Se ao contrário, a habilidade do aluno ela é muito menor que o desafio, o que o aluno vai encontrar é frustração e ansiedade. Mas vamos seguir em frente. O que é que tem a ver com dopamina? O que é que Estado de Flow tem a ver com dopamina? Eu acho que vocês já entenderam que quando o aluno ele é devidamente desafiado, aí sim você vai ter a primeira condição para que o seu aluno ele entre em estado de flow. Bem, para quem não sabe, a dopamina é um neurotransmissor. Ela está entre aqueles que compõem os chamados hormônios da felicidade, que são serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Se o seu organismo não produz esses hormônios, você vai ser uma pessoa infeliz. E é interessante que desses quatro hormônios, o mais fácil que tem de você produzir é a dopamina. Quer saber por quê? Porque a dopamina, ela normalmente é produzida quando você faz uma atividade física. Mas qualquer atividade física, não. Em primeiro lugar, para o seu corpo produzir dopamina numa atividade física, tem que ser uma atividade física que mentalmente e emocionalmente para você seja prazerosa. Então, por exemplo, tem pessoa que não gosta de musculação. Se essa pessoa que não gosta de musculação, ela for fazer musculação, dificilmente o organismo dela vai estar produzindo dopamina. Então, a sua participação como professor é permitir que, uma vez que o seu aluno entre em estado de flow, o organismo dele comece a produzir dopamina. Como eu disse, existem exercícios físicos que eles conseguem fazer isso com bastante propriedade. E eu vou ser bem específico agora. Exercícios variados sem um fim específico. Então, o que é que significa isso? Por que é que a musculação ela é tão eficiente? Porque dentro de uma sala de musculação, dependendo, claro, do instrutor, ele pode criar uma gama tão grande de exercícios e atividades que o praticante, ao final de sua atividade na sala de musculação, ele vai se sentir tão pleno, tão feliz, tão cheio de dopamina, que ele vai ter uma razão muito grande para retornar para a próxima aula. O Aikido também tem essa capacidade. O problema é que se você, professor, não consegue criar essa variedade dentro de uma aula de Aikido, dificilmente o aluno vai se sentir motivado a retornar para a próxima aula, quanto mais entrar em estado de flow. E eu disse também, sem um fim específico. Seguindo ainda o exemplo da musculação. Quando você tem uma série fixa, eu sei que o meu primeiro exercício vai ser rosca direta de pulso, o meu segundo exercício vai ser
rosca alternada com dumbbell, enfim. Se você já tem desenhado na sua cabeça a sua série, um empecilho para que o corpo dele produza dopamina e, portanto, entrar em um estado de flow. Então, por exemplo, quando você chega e simplesmente mostra uma técnica, você tá é esse caminho errado que você está seguindo. Você está dando um fim. E qual é o fim que você está dando? Olha, pessoal, eu estou mostrando aqui a técnica Shomen-uchi Iriminage. Esse vai ser o objetivo de vocês para hoje. Repetir e replicar aquilo que eu estou fazendo. Mas quando você, por exemplo, diz assim para o aluno: olha só isso que você fez. Poxa, legal. Você está vendo que isso aqui que você fez muito bem feito? Poxa, legal, né? O aluno ele vai ficar feliz. Mas você vai dar uma motivação a mais para ele quando, por exemplo, você faz a seguinte pergunta: isso aqui que você está acertando, como é que você pode fazer para melhorar isso que você está fazendo? E aí você, como professor, você tem que ter um tal domínio onde você tenha a capacidade de apontar quais são os pontos fortes daquilo que seu aluno está fazendo. E a partir desses pontos fortes, você propor o aperfeiçoamento. Então, na realidade, para cada aula que esse aluno chegar, o que ele vai enxergar vai ser um fim aonde ele vai descobrir com você. Ou seja, ele sabe que para aquela aula, o fim ele ainda não está definido, porque vai ser a experiência dele que vai definir esse fim. A experiência dele junto com o professor dele. E isso é fantástico. Eu normalmente costumo fazer isso para os meus alunos sem que eles percebam, para que esse estado de surpresa possa sempre surpreender eles. É tudo muito simples isso que eu apresentei aqui para vocês, mas uma vez que você aprende a colocar isso em prática, você vai ver como isso é eficiente. Na nossa próxima aula sobre inteligência emocional, a gente vai prosseguir com o nosso estudo, aonde eu vou introduzir esses princípios que eu passei aqui hoje para vocês. Não corrija, estado de flow, dopamina, desafio e etc. Eu vou introduzir o princípio de gatilho, crença limitante, palavras proibidas, e a gente vai crescendo junto. E eu vou, junto com vocês, transmitindo cada vez mais ferramentas para que o processo de aprendizagem ele possa sempre ser muito, muito prazeroso e produtivo. Tem muita coisa que a gente tem que conversar ainda. Então, esse pequeno período que eu permaneci enfermo, eu espero que esse seja só mais um passo que eu estou dando para superar tudo isso e dando sentido, dando significado cada vez mais para a minha vida, que é compartilhar conhecimento. Eu vou ficar muito feliz se vocês comentarem aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa aula, se ficou alguma coisa obscura que eu possa esclarecer mais ainda, e enfim, dizer o que vocês acharam e compartilharem comigo os seus aprendizados, as suas experiências. E eu preciso dizer que eu estou muito feliz porque por estar fazendo esse trabalho que também dá significado à minha vida, e feliz por compartilhar conhecimentos que são tão importantes com vocês também, tá bom? Então, um grande abraço. Se você não conhece o nosso Apoia-se, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Entre, comente o vídeo, dê sugestões, tá certo? E vamos evoluir, vamos crescer em conhecimento, tá bom? Abração para todos vocês. E a gente se vê por aí nos tatames, tá? Sucesso para todos.